Oi, gente, para quem não me conhece, meu nome é André, eu sou cofundador do Nova Casa 4.0 e hoje eu vou conversar com vocês sobre automação através da programação na construção civil. Assim como em diferentes áreas, a automação na construção civil é tornar os processos mais simples e fáceis de serem executados, né? E aí que entra principalmente, né, a programação, né, que é principalmente através da programação que essa automação pode acontecer. Nesse vídeo, a gente vai falar especificamente sobre programação, então, e aí explicando por que a gente deve investir nesse conhecimento e como que a gente pode começar a aprender e realmente começar a programar e automatizar nossos processos. Antes de tudo, por que investir em automação através da programação dentro da construção civil? Não é de hoje que a gente sabe que a construção civil ela apresenta muitos processos manuais e pouco otimizados, né, em relação a tempo e agilidade, que acaba exigindo trabalhos repetitivos e bem cansativos, que muitas vezes, e muitas vezes mesmo, pode acabar gerando erros manuais por parte do operador, seja por falta de atenção ou por até desmotivação na execução daquela etapa do projeto, né? A automação através da programação ela vem exatamente para auxiliar o operador nesses processos. E ela pode ser executada em diferentes etapas, de diferentes formas, com diferentes softwares de programação. E, pô, André, legal. E como começar realmente, de fato, a automatizar, né, a programar? Conforme eu já comentei, existem diversas formas, né, de se automatizar um processo através de programação, mas para começar em si mesmo, né, antes de tudo, é muito importante a gente conhecer e entender da melhor forma possível todo o processo das atividades, né, todas as etapas da nossa execução de projeto, que para a gente conseguir entender o que dá para a gente automatizar, o que dá para a gente mexer, né. Então, algumas coisas muito importantes e bem interessantes que seria legal você entender, né, do seu escritório, né, da sua execução de projetos, quais softwares são utilizados e como são utilizados. Pô, eu uso o Revit, eu uso o AutoCAD, eu uso o Navisworks, eu uso o KBuilder, eu uso o Weberic, enfim, entender exatamente onde que eles entram, quando que eles saem, né? Quais são também as entradas dos processos, quais são as saídas dos processos, né? Ah, nas pranchas nós entregamos desse jeito, na etapa de concepção estrutural a gente faz desse jeito, enfim, entender e tudo isso é muito importante. Os momentos também em cada entrada e cada saída acontece é muito, muito importante. Quais são as exceções que acontecem, os riscos, né, envolvidos e como que se resolve tudo isso. Quem são as pessoas envolvidas também nisso tudo, né? Quais são os escritórios que estão envolvidos, onde que a gente está envolvido, né? Enfim, dentre outros, assim, né? Vários outros fatores. Quanto mais você conhecer do seu escritório, melhor. Conhecendo e entendendo tudo isso, é possível a gente identificar quais processos, esses processos manuais e repetitivos, podem ser otimizados através da programação, né? É importante a gente ter ciência que essas otimizações elas podem ocorrer de diversas formas, igual eu já comentei, também seja em processos curtos, né, e simples, a processos complexos e longos, assim, né, vai depender bastante do tipo de software que você utiliza para programar, de diversos outros fatores também, até do processo em si. Com isso a gente segue com uma análise para saber qual que é o melhor jeito de fazer essa automação, né, realmente, né. A gente pode utilizar diversas linguagens de programação e softwares para a realização da programação, e mais uma vez, isso vai depender dos processos do seu escritório, né. Por exemplo, caso a gente quer realizar alguma automação, né, de um escritório que se utiliza o Revit, né, eles fazem a modelagem com o Revit, toda a parte dos processos deles são com o Revit. Talvez o uso da linguagem C Sharp, né, com o software, né, com a plataforma de desenvolvimento do Microsoft Visual Studio, faça sentido, né? Ou utilizar o Dynamo também, que é o software de programação visual do próprio Revit, também já faça sentido, né? Já seja bastante para que a construção do programa de auxílio já seja realizada, né? Ou seja, é importante a gente conhecer quais as opções que a gente tem para construir esse programa, essa automação, né? E é aqui que a gente começa realmente, de fato, a nossa jornada para aprender o que é programação na construção civil, né? A gente começa escolhendo qual software, qual linguagem que a gente vai começar a aprender. Algumas linguagens e softwares que são mais utilizadas na construção civil são Python, C Sharp, C++, Java. Em relação aos softwares, a gente pode citar o Dynamo, que é do próprio Revit, o Grasshopper, que é do Rhinoceros 3D. Softwares que têm integração com Excel, é muito comum a gente aprender o VBA, além de, lógico, né, todo o resto do potencial que o Excel tem. A gente também pega a parte do VBA, que é muito legal, muito importante, dentre outros. Por fim, depois de a gente ter entendido quais são os processos do nosso escritório, a gente ter analisado e pesquisado realmente qual linguagem faz sentido a gente aprender, né, o porquê, depois de a gente ter feito o nosso programa, tem a melhor parte de todas, claro, que é os resultados, né. E eu já comentei um pouco sobre eles, conforme eu fui falando no vídeo, mas retomando, né, não tem como não citar a agilidade na execução dos projetos.
Então, principalmente devido à redução dessa quantidade de tarefas repetitivas que a gente tinha antes, a gente tem menores quantidades de erros, porque a gente tira essa parte da desmotivação do operador, né? Essa parte a gente, pô, tá repetindo a mesma tarefa o tempo inteiro, é muito fácil a gente errar, acabar errando por falta de atenção. A gente tem uma padronização maior nas entregas, então, pô, se a gente quer fazer uma automação, a gente quer fazer um programa para construir pranchas, né? A gente sempre vai ter as pranchas construídas da mesma forma, né? A gente sempre vai ter uma identidade visual muito forte do escritório aí, o que é muito, muito bom para o escritório, né? Que nunca vai perder essa identidade. E a gente tem também a possibilidade, né, com a utilização de softwares como o Dynamo, de construir fórmulas geométricas que seriam muito difíceis de serem construídas sem a utilização deles. A gente tem melhoria na eficiência da equipe, a gente pode fazer uma completa integração entre os softwares, com criação de APIs, enfim, dentre outras melhorias que a gente pode citar. A gente vai trazer um exemplo de um engenheiro nessa jornada de aprendizado, né? De aprender novas línguas, aprender novos softwares, comentando um pouco sobre o nível de esforço e por que ele tomou essas decisões, né? Digamos que o engenheiro ele utiliza o Revit para a modelagem dos seus projetos, ele decide começar a utilizar o Dynamo, né? É uma decisão muito interessante, né, começar com o Dynamo, porque ele é um software de programação visual que não necessita a gente aprender uma linguagem nova de programação para utilizar ele, né? Que, na verdade, aprender uma linguagem de programação pela primeira vez, assim, é bem complicado, né? Assim, é um mundo totalmente novo, né, diferente do que a gente está habituado e exige um esforço, de certa forma, um pouco grande. Então, como não há necessidade de se aprender isso na utilização do Revit e do Dynamo, perdão, e pelo Dynamo ser muito intuitivo e fácil de ser utilizado realmente, é uma boa escolha a gente começar pelo Dynamo, né? Para isso ele busca curso de utilização do Dynamo, conteúdo no YouTube, enfim. Com o tempo ele percebe que a utilização do Dynamo pode ser melhor aproveitada com o uso do Python, né? E aí, pelo Python ser uma linguagem de programação, né, acaba acontecendo o que eu comentei agora, sobre ter um nível de esforço um pouco grande de se aprender Python, né, aprender como utilizar o Python dentro do Dynamo, né, e entender tudo isso. É um aprendizado assim, que exige um nível de esforço, um nível de investimento em relação a tempo um pouco maior. Posteriormente, o engenheiro passa a se interessar bastante em não só utilizar o Dynamo com Python, tudo, mas também a criar plugins para o Revit. E para isso é uma opção interessante a gente aprender o C# e aprender também a utilizar a plataforma de desenvolvimento da Microsoft Visual Basic. E aí para isso, gente, ele tem que buscar conteúdo, né, tudo. Só que isso exige um nível de esforço bem maior do que ele já fez, né, assim. Porque não só a gente vai aprender uma linguagem nova, que é o C#, como a gente também vai aprender a utilizar a plataforma da Microsoft Visual Basic. A gente também tem que buscar conteúdos, né, buscar aprender realmente como se cria, como se utiliza o C# na criação de plugins. Então é realmente um aprendizado que acaba sendo muito elevado, né, em relação ao nível de esforço e tempo, né, principalmente devido à complexidade. Assim, né. Depois de tudo isso, a gente já consegue criar integração, né, entre os softwares. Pô, dependendo da tarefa, dependendo da situação que ele precisa automatizar, ele pode avaliar se ele pode fazer isso através só com o Dynamo, ou se ele precisa utilizar Python, ou se ele precisa criar um plugin, né? Qual que é a melhor forma que ele pode fazer isso, né? Ele consegue avaliar e ter essa visão um pouco melhor sobre tudo isso, assim, né? E é basicamente isso, gente. Obrigado por ter assistido. Se vocês curtiram o conteúdo, comentem, compartilhem. Enfim, se tiverem alguma dúvida também, pode me contatar, não tem problema, eu posso responder, posso ajudar em alguma coisa. O início de se aprender programação é bem complicado. Encontrar conteúdos especificamente para engenharia civil também é um pouco complicado. Pode mandar mensagem para mim se vocês tiverem alguma dúvida. Eu posso ajudar de alguma forma, não tem problema nenhum. Obrigado, gente.